Graça e paz. Deus está agindo. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio muito nisso, que Deus está agindo. Olha só o que Jeremias diz no capítulo 1, do verso 6 ao 8, e depois só o verso 18. Ele diz assim: Então eu disse: Senhor, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo que eu lhe disser, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Verso 18. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as autoridades, contra os sacerdotes e contra seu povo. Continuando aqui, caminhando por Jeremias, né? Deus ordenou a Jeremias algo que ele julgava que ele era incapaz de fazer. Ninguém, assim, gente, naturalmente ele recusou. Mas se alguém mandasse fazer alguma coisa que você sabe que você não ia conseguir, você é bobeira aceitar. Concorda comigo? Vira para mim e fala assim: Adriana, vai lá e dirige uma betoneira. Eu vou lá: desculpa, mas não dou conta disso não. Não vou fazer. É bobeira, porque todo mundo vai ver que eu sou incapaz de realizar aquela ação. Está além das minhas forças. Só que a missão que Jeremias recusou foi a de ser profeta. Existem duas convicções interligadas que caracterizam um profeta. A primeira é a de que Deus vive, que é pessoal e que é ativo. A segunda é a de que o mundo está passando por um momento extremamente crítico na história. Um profeta é obcecado por Deus e vive intensamente o agora. Deus é tão real para um profeta quanto o seu vizinho, seja ele qual for, de um lado ou do outro. A função de profeta é convocar as pessoas a viver de uma forma boa, de uma forma certa, de uma forma correta, serem verdadeiramente seres humanos, né? Porém, isso significa mais do que apenas transmitir uma mensagem, é necessário também viver essa mensagem. O profeta, ele deve ser aquilo que prega. Entende isso? O profeta deve ser aquilo que prega. Não podemos ser humanos verdadeiramente no sentido de que Deus nos criou original, porque nós caímos disso, né? Pecamos, a humanidade pecou. Agora, a gente não consegue ser isso, nem comunidade caída, se a gente não tiver um relacionamento com Deus. Nós podemos ser animais e assim não teremos consciência nenhuma de Deus. Podemos ser um mineral, aí o mineral também não tem consciência de Deus. Mas nossa humanidade impõe a necessidade de um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus não é algo à parte do nosso crescimento básico. Sabe aquilo? Bebezinho, depois vai indo, até chegar a velhice. Relacionamento com Deus, espiritualidade, não está desvinculada com o nosso crescimento básico, mas é o alicerce fundamental para o nosso crescimento. Se retira esse fundamento, o que nós teremos é uma casca, uma casquinha, somente aparência de ser humano. E para sermos verdadeiramente humanos, nós temos que viver o presente, pois é nesse dia que o Senhor fez, é esse dia que o Senhor fez, que Ele age na nossa história. O ontem já passou e o amanhã ainda não veio. Hoje, Deus vem ao nosso encontro. Um profeta leva as pessoas a conhecer Deus, quem Ele é, suas particularidades, suas palavras, ações. O profeta acende a ira das pessoas ao seu redor, sabe por quê? Porque elas são confrontadas nos seus disfarces. Traz à tona as coisas mais cruéis
que as pessoas fazem, os desejos mais egoístas, e exibe tudo isso para todo mundo ver. Por isso, o profeta é odiado. O profeta faz com que tudo e todos pareçam importantes e significantes. Importantes porque foram criados por Deus. Significantes porque Ele está agora mesmo usando a sua criação, homens e mulheres, de uma forma ativa. Esse enviado de Deus, o profeta, torna difícil a comunidade de vida de pessoas egoístas e inúteis. Nenhum trabalho é mais importante do que ser profeta. Eu acredito nisso. De apresentar essa realidade invisível, porém vívida, que é Deus. Mas mesmo sabendo de tudo isso, Jeremias recusou essa missão. Ele não se julgava qualificado. Ele disse: Senhor, eu não sei falar. Eu não passo de uma criança. Nós somos muito hábeis em dar desculpa. A gente é bom de dar desculpa. Dizer que a gente é incapaz para viver a plenitude do que Deus tem para nós, do que Deus nos chama para que a gente possa realizar. Eu sou muito jovem, eu sou muito velho, eu sou só uma dona de casa, eu não fiz um curso, eu não tenho e eu não sou. E vai. Você pode estar pensando numa desculpa bem agora, nesse exato momento. Mas só que se nós olharmos para nós mesmos e formos absolutamente honestos, sempre chegaremos à conclusão de que somos inadequados, incapazes, somos seres apáticos, desleixados, relapsos. Temos explosões ocasionais de amor, nós temos ímpetos de fé, mas logo a gente volta ao velho padrão. Jeremias sabia disso. Ele disse em Jeremias 17:9, enganoso o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Existe uma enorme diferença entre o que nós pensamos que podemos fazer e o que Deus nos chama para realizar. Nossas ideias de como nós somos capazes de fazer ou desejamos executar são insignificantes diante da face da grandeza das ideias que Deus tem para nós. Sente isso, meu querido. As ideias que Deus tem para nós são estratosféricas e a gente não faz nem ideia do que isso pode ser, e isso nos assusta demais. E as desculpas que apresentamos são muitas vezes verdadeiras, plausíveis. Olha, não dá para ir, eu tenho filho pequeno. Não dá para ir porque eu não tenho conhecimento absoluto desse tema. São plausíveis, sim, mas não passam de desculpas. E o Senhor a proíbe. Ele diz para Jeremias: não diga, eu não passo de uma criança. Porque para todo mundo que eu te enviar, você vai. E tudo que eu mandar falar, você fala. E não tem medo diante deles, porque eu sou contigo. Depois estendeu a mão, botou a mão na boca de Jeremias e disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje eu te constituo entre as nações e sobre reinos, para arrancar e derribar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Os 3 verbos aqui, arrancar, derribar, destruir, arruinar, edificar e plantar, estão todo mundo ligadinho, está tudo ligadinho. No caminho da fé, nós não escapamos do dever só porque ele é difícil. A gente não escapa dele. Mas enfrentamos o desafio porque sabemos as ordens e a provisão que a gente vai ter nesse caminho. Não são os nossos sentimentos e as nossas qualificações que determinam o nosso envolvimento na obra de Deus, mas é o Senhor quem decide ao nosso respeito. Ele nos envia, não porque somos os mais qualificados, os mais bonitinhos, os mais populares, não é isso, mas porque
tem gente que prega muito melhor que nós. Tem gente que faz coisa muito melhor do que nós, do que eu, e eu sei disso com muita clareza, com muita paz. Mas ele nos escolheu, porque ele deseja nos qualificar para o que nós temos que realizar, aquilo que nós temos que ser nas mãos dele. Deus é quem decide ao nosso respeito. Ele disse, e ele vai continuar fazendo: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. 8 versículos depois, Jeremias não é mais um homem inato, incapaz de realizar a tarefa de Deus. Em Jeremias, ainda no capítulo 1, 18 e 19, o que sabemos sobre Jeremias prova que esses versículos se cumpriram. Durante 40 anos de ministério, Jeremias foi incrível. Ele foi incrível, invencível. Diversas vezes no seu íntimo foi tomado ali por agonia, mas ele nunca se desviou do curso traçado por Deus. Ele foi cruelmente escarnecido, severamente perseguido, mas jamais saiu do rumo. Jamais saiu do rumo. Houve sobre ele tremenda pressão para que ele mudasse, para que ele fizesse concessões, desistisse, se escondesse. Jeremias jamais cedeu. Ele era como os muros de bronze. Ele não cedeu para agradar pessoas, mas ele se manteve firme nos propósitos de Deus. E como é que ele saiu da covardia para se tornar uma coluna de ferro? Deus equipou Jeremias para a vida, para a jornada. E ele equipa a minha vida e a sua vida para essa jornada cristã. Só que se a gente continua lendo o texto, ele deu 2 visões para Jeremias, para afirmar bem o ser profeta e o ser chamado por Deus. Mas isso a gente vê na semana que vem. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.